Bom dia! Nosso grupo é composto por 6 pessoas: Luísa, Laura, Maria Luísa, Sara, Maria Clara e Pedro Paulo. Nós escolhemos falar sobre os fenômenos naturais. Eu estou fazendo a introdução. Laura vai falar e explicar sobre a dinâmica das placas tectônicas e deriva continental. Maria Luísa sobre terremotos. Sara sobre maremotos e tsunamis. Maria Clara sobre vulcões e, por fim, Pedro Paulo vai citar algumas curiosidades sobre o tema escolhido. Deriva continental. Foi proposta em 1912 por Alfred Wegener, sugerindo que há 200 milhões de anos atrás, um supercontinente chamado Pangeia foi se fragmentando, dando origem aos continentes atuais. Nessa imagem você pode ver que os continentes são como peças de um quebra-cabeça, e foi exatamente nisso que Wegener se baseou para fundamentar sua hipótese. Placas tectônicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, por meio de sonares, essa teoria surgiu, e segundo ela, a litosfera, que é a camada mais superficial da Terra, flutuava em uma camada líquida chamada manto. Sendo assim, os diversos fragmentos seriam as placas tectônicas. Sobre o movimento delas, existem 3 tipos: o movimento convergente, que é quando as placas se deslocam no sentido de aproximação; o movimento divergente, que as placas se afastam uma da outra, formando falhas entre elas; e, por fim, o movimento conservativo ou transformante, em que as placas se deslocam de forma paralela uma à outra. Os terremotos ou abalos sísmicos são causados pela movimentação das placas tectônicas, levando a tremores passageiros na crosta terrestre. Quando ocorrem colisões entre duas placas, enorme quantidade de energia liberada nesse processo é transmitida ao longo da crosta terrestre por meio de ondas chamadas de ondas sísmicas. Nesse processo de transmissão, a superfície da Terra vibra, causando muita destruição. É chamado de epicentro o local na superfície da Terra em que a magnitude de um abalo sísmico é sentida da intensidade máxima. Os abalos sísmicos têm diferentes magnitudes, desde movimentos pequenos até fortes movimentos. Quanto mais energia é transmitida, maior a magnitude e maior o poder de destruição de um terremoto. A magnitude de um terremoto é medida em uma escala chamada Richter. Tremores de terra que ocorrem no Brasil são poucos frequentes e, geralmente, não chegam a atingir grandes proporções porque não estamos próximos das bordas das placas tectônicas. Muita gente acha que os maremotos e os tsunamis são as mesmas coisas, embora não sejam. O tsunami, por exemplo, é uma palavra de origem japonesa e são ondas que são realmente gigantescas. Mas e os maremotos? E como eles se formam? Os maremotos. Os maremotos são qualquer abalo sísmico que acontece no solo oceânico, sendo ele pequeno ou grande. Os abalos sísmicos acontecem pelo movimento das placas tectônicas, e quando os maremotos ocorrem, eles provocam ondas, no caso, os tsunamis. Tsunamis. Os tsunamis são as ondas provenientes do maremoto e podem chegar até 30 metros de altura. A palavra só ficou conhecida depois dos tsunamis do Japão. Um dos exemplos é o que aconteceu na costa leste em 2011. Foi o 4º maior tsunami já registrado e levou à libertação do vapor radioativo da central nuclear. Os vulcões são formados por meio da associação das placas tectônicas. Mas afinal, o que seriam os vulcões? Os vulcões são estruturas geológicas constituídas de massas de rocha fundida, devido às altas temperaturas em seu interior. Basicamente, eles representam uma abertura na superfície terrestre capaz de expelir material magmático e gases vindo do interior do planeta. O vulcão é constituído por estruturas principais. Algumas dessas estruturas são as câmaras magmáticas, as chaminés vulcânicas, a cratera vulcânica e o cone vulcânico. Um vulcão, ele entra em erupção devido às forças internas da Terra que mantêm o manto e, consequentemente, o material magmático em atividade. Essas erupções vulcânicas têm grandes consequências destruidoras, principalmente em lugares povoados. Entre os prejuízos estão a poluição do solo, da água e do ar, destruições de vegetações e de residências, além de milhares de mortes. Curiosidades. Os vulcões. O Mauna Loa é o maior vulcão do mundo, com 4.169 metros de altura e 90 quilômetros de largura. Ele é muito visitado por turistas e está localizado no Havaí. Terremotos.
Na mitologia japonesa, acreditava-se que um bagre que morava dentro da terra era o que causava os terremotos. Já o primeiro sismógrafo foi criado pelos chineses no ano de 132. Os tsunamis. Em 2004, uma grande tsunami devastou parte da Indonésia, mas o primeiro tsunami registrado na história ocorreu em 1755, em Lisboa, Portugal. Suas ondas chegaram a 20 metros de altura. Essa foi nossa apresentação. Agradecemos à professora Marinalva e professor Ricardo pela ajuda e suporte para a realização do trabalho.